Ok. Então, nós vamos continuar a nossa aula da semana passada, né, da semana retrasada, e vamos falar sobre matrizes como argumento de rotinas, né? Vamos continuar sobre programas, e a gente fez vários exemplos na aula passada. E agora, como é que entram as matrizes dentro de argumentos mudos dos subprogramas? Como é que isso vai funcionar, né? Você tem essa capacidade de você passar matrizes inteiras para um subprograma ou como um argumento mudo. Qual que é o problema aqui de você passar uma matriz inteira como para um subprograma? Porque, em geral, a matriz ela tem um formato, né? E aí, como é que você passa esse formato também? Como é que ela vai identificar o formato? Como é que vai ser tudo se encaixar ali direitinho? A princípio isso parecia um problema, mas agora no Fortran essa capacidade você tem ela disponível. A gente só tem que saber como é que o Fortran ele organiza essas variáveis, né? E para entender isso a gente separa isso em duas partes, né? A matriz que ela é declarada e as que não são declaradas, tá? Quando você vai passar a matriz no argumento de um subprograma, você tem que passar ela sem subscrito. Ou seja, você não vai colocar ali, por exemplo, essa matriz é de 10 por 10. Você não coloca lá, matriz 10 por 10. Vai só colocar a matriz que você quer lá. Ou você pode passar isso como um elemento de matriz, usando, por exemplo, uma parte da matriz. Eu quero só a parte de 10 até 5 dessa matriz, ok? Então, você pode passar a matriz inteira, ou você pode passar partes da matriz como argumento da sua subrotina. Beleza? Então, se você tiver uma forma assumida, você vai... É isso mesmo? Forma assumida. Então, numa forma assumida, a matriz muda, você vai definir para ele o limite inferior. Por exemplo, às vezes você quer usar um limite inferior que é menos 5. Tá? E para você transferir e a relação entre a matriz muda e a matriz real seja a mesma, você tem que especificar, o limite inferior que eu estou usando na minha matriz real é esse. Ok? Então aí você manda uma matriz de forma assumida. Você vai colocar lá na descrição do dimension qual é o limite inferior. Tá? Essa matriz muda de forma assumida quando a forma é declarada com a especificação dimension. Cada dimensão tem a síntese. Você coloca o limite inferior, o limite superior você deixa ele livre. Então, isso traz para você uma vantagem quando você trabalha com limites que não começam em 1. Se você não colocar isso e fizer a transferência da matriz, os índices eles não vão bater. Por exemplo, vamos aqui uma matriz de forma assumida. Eu tenho aqui meu programa testa matriz e eu tenho aqui a minha matriz que ela é real e olha só, o índice inferior dela não começa em 1, começa em 0. Estou chamando ela de matriz A. Então eu tenho 10 elementos no primeiro índice e eu tenho 11 e aqui eu tenho 21 elementos no segundo. Beleza? Essa é uma matriz. E eu vou chamar aqui uma subrotina, que é uma matriz A, que é o submatriz. E vamos ver o que essa subrotina faz, submatriz. Então está aqui a minha subrotina. Uma das funções dela, como eu vou passar aqui o argumento para ela, passei o argumento A. Tá aqui, o argumento mudo é o DA, ou seja, esse DA vai assumir a forma de A, vai entrar o A. E aqui eu vou colocar, real dimension. Não preciso colocar aqui, quais são
os índices da minha matriz. Vendo? E aqui eu vou declarar o DA e vou fazer alguma manipulação com essa matriz. Entenderam? Beleza. Então, é dessa forma com que eu faço a matriz de forma assumida. E, neste caso, eu não coloquei aqui qual é o índice inferior. Bom? Agora, olha só o que acontece quando eu não declaro esse índice inferior. Naquele caso lá, eu teria correspondente. Ó, o meu A00 corresponderia ao DA11. Lembrem-se, o DA é a matriz muda, tá? O elemento da subrrotina. Então, 00 vai ser o 111 e assim sucessivamente. Os índices vão estar reescalados aqui um a mais, para um a mais. Isso pode resultar em problemas na hora de você executar algum cálculo. Então, seria melhor que você tivesse a mesma correspondência, ter uma correspondência entre A e o DA. E para fazer essa correspondência, basta que você declare na subrrotina, tá, o índice inferior aqui da sua matriz DA. Esse índice inferior pode entrar também como um argumento da sua subrrotina. Você bota lá um argumento, limite inferior, e declara ele aqui como limite inferior. Sem nenhum problema. Tá? Para se definir uma matriz de forma assumida, é necessário que a interface seja explícita na unidade que chama rotina. Ou seja, se você tiver com um subprograma que é definido fora do programa principal, fora do contains, você vai precisar fazer uma interface, né, que a gente aprendeu na aula passada. Ela tem que ser explícita, ela não pode ser implícita. Ok? A matriz real pode ser declarada na unidade que chama rotina ou em qualquer outra unidade anterior, como a matriz alocável. Percebe? Então, a matriz real, que é a matriz que você coloca no seu programa principal, que é a que vai ser passada, ela tem que ter sido declarada na unidade que chama a rotina ou em outra unidade anterior, como a matriz alocável. Você não pode passar uma matriz que não foi alocada. Bom? Vamos ver aqui um exemplo, tá? De como é que isso funciona. Olha só. Estou criando aqui, o meu exemplo é uma subrrotina, tá? Que chama sub. Ele tem uma entrada RA, uma entrada RB, RC e max A. Bom? Ó, RA e RB são parâmetros de entrada, entende in, tá vendo? Ó, a forma, não tenho aqui o limite inferior no dimension. O RC também tem a mesma forma aqui de RA e RB, entretanto ele é uma out, ele é só de saída. E eu tenho um real aqui, ó, que entende out, que também é saída, que é o max A. Vamos ver o que essa subrrotina faz. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ó, vai pegar o maior valor de RA e salvar em max A. Aqui, max A recebe o maior valor de RA. E quem que é o RC? O RC vai ser a metade de RB. Aqui. Então, vou pegar todos os meus elementos e dividir de RB e dividir por 2. E eu vou ter o meu RC. Então, essa é a minha subrrotina. Eu poderia colocar ela no contains, né, de um programa principal, ou salvado em um arquivo, compilar e chamar essa subrrotina. E eu tenho aqui um exemplo que a gente fez, tá? Então, escrevi aqui o meu programa e vou fazer um programa que chama essa subrrotina. Então, ó, program sub, vou fazer um programa que chama essa subrrotina sub e vou passar para ele aqui, ó, as minhas matrizes. Ó, tem uma matriz A, a matriz C aqui. Então, a matriz A é de 0 até 9. Então, eu tenho 10 elementos no primeiro índice e 10 elementos no segundo índice. Ó. De 0 até 9 eu tenho 10.
e eu tenho 10 elementos no segundo índice. O C é uma matriz 5 por 5. Tem um valor real, que é o valor max, né? Vai ser atribuído aqui um valor para ele, e o inteiro I aqui. Percebe que quando eu estou trabalhando com subrotina, ó, vou fazer a interface da minha rotina. O que eu tenho que fazer? Basicamente é copiar lá a parte da declaração das variáveis, para mostrar para o meu programa o que é cada uma das coisas. O que é entrada, o que é saída, quais são os tipos, e por aí vai. Bom, fez a interface, né? Ó, interface, coloca o nome da subrotina aqui, com os parâmetros de entrada, coloca aqui quais são as declarações dela, e end subroutine time, né? E o end interface aqui. Beleza, agora eu vou declarar quais são os elementos da minha matriz A. Vou usar o comando reshape, bom? Ó, reshape, eu vou formatar a minha matriz. E qual que vai ser os elementos da minha matriz? Ó, os elementos vai estar aqui dentro de source. Ok? Então, dentro de source eu tenho o quê? Eu tenho aqui quais são os elementos da minha matriz. Como é que eu fiz isso? Percebe aqui a barra? A barra indica qual é o início da contagem dos elementos. Então, meus elementos vão ser aqueles cujo cosseno de um valor inteiro, o real de um valor inteiro. E esse valor inteiro ele vai correr de 1 até 100. Então, eu vou ter 100 números aqui dentro dessas barras aqui. Isso vai ser o cosseno desse número inteiro. E eu quero que você formate o shape, que você coloque isso em 10 linhas e 10 colunas. Bom, então 10, 10. E é o número de elementos nos índices 1 e 2 da matriz A. Então, vou chamar aqui, ó, vou chamar a minha subrotina sub. Ó, o RA está assumindo o valor de A. O RB está assumindo, ó, uma faixa, tá? Um determinado tamanho ali, uma seção da minha matriz A, que vai de 0 a 4. Ó, vai de 0 a 4, tá vendo? E aqui vai de 1 a 5. Percebe que aqui eu só defini o limite superior. Eu não defini o limite inferior. Então, estou pegando de 1 a 5. Quando você não define o limite, ele vai de 1 a 5. De 1, começa em 1 e vai até 5. Como aqui eu defini só 10, e esse aqui o limite era o 0, então aqui eu tive que acrescentar o limite inferior, que é o 0. Bom, então eu tenho duas matrizes, A e uma seção de A, e eu vou ter a saída aqui, que é uma matriz C, que foi dada 5 por 5, e um valor máximo aqui. Então, meu programa vai me dizer qual é o maior valor de A, tá? Qual é a matriz A aqui. Então, ele vai imprimir para mim na tela aqui qual é a matriz A, ó, vai de 0 a 9 os índices da matriz. Estou fazendo um do aqui explícito. E eu estou imprimindo na tela aqui quais são os elementos de A. Tá bom? Então, eu vou imprimir na tela a primeira linha e todos os elementos daquela coluna. Tá vendo que tem aqui os 2 pontos? Não estou fazendo um do para essa segunda parte. Estou deixando ele explícito aí. Então, ele vai imprimir todos. Como eu sei que são 10 elementos, ó, vou imprimir, vou falar para ele escrever no formato aqui 10 vezes um número que tenha 8 caracteres, 3 algarismos depois da vírgula. E deixe um espaço entre eles. Isso é para caber os 100 números ali formatadinho, bonitinho. Bom? Agora, vou escrever qual é o maior valor de A. Percebam que o maior valor de A vai ser esse valor max, tá? Que é da minha subrotina. E vou escrever quem é a matriz C. A matriz C vai ser uma matriz 5 por 5. Você olhar aqui, ó, a matriz C é a metade dessa matriz RB aqui. Que vai de 0 a 4, que é 5, e aqui vai de 1 a 5, que é 5. Então, essa matriz é 5 por 5, por isso que o do aqui está de 1 a 5.
E eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Dessa vez são 5 colunas, então aqui o meu número vai ser 5. E eu quero também aqui no mesmo formato, tá? E vou imprimir quem é o C. Feito isso, basta eu finalizar o meu programa em Program e compilar aqui bonitinho. Olha só. Vou compilar e vou rodar aqui os elementos da minha matriz. Vou rodar o meu programa aqui. E aí eu tenho aqui os elementos da matriz A. Percebem aqui? A matriz A é... Então tá aqui os valores da matriz A. Tenho 100 números aqui. O maior valor de A é 0,99984, alguma coisa. Se você procurar aí, às vezes você não vai achar, porque eu mandei imprimir somente com 3 casas decimais. Possivelmente deve ser esse aqui. Beleza? E a minha matriz C, que é a metade desses valores aqui. Então, eu tenho aqui a minha matriz C, ó. É a matriz 5 por 5. Ok? Ó. Funcionou bonitinho. Detalhe, vou até voltar aqui para vocês compreenderem. Percebem que eu não precisei passar os índices da matriz aqui, ó. Se você olhar aqui na declaração das variáveis, eu não passei o índice da matriz. Então, eu poderia ter colocado o RB aqui como sendo outro A. Podia ter colocado aqui, ó, no RB, uma matriz A. Que aí ela seria uma matriz 10 por 10. Aí a minha saída tinha que ser uma matriz no mesmo formato da matriz A. Beleza? Então, eu não preciso aqui definir na subrrotina qual é o tamanho da minha matriz. Essa matriz ela é automaticamente alocada quando ela recebe a matriz de entrada. Tá? Essa matriz muda, ela vai assumir a forma da matriz de entrada automaticamente. E todas as vezes que você chamar a subrrotina, ele vai alocar essa matriz e vai desalocar a matriz. Bom? Sem nenhum problema. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Tá? Basicamente o que a gente tinha que ver de matrizes era isso. Você pode, porventura, também na parte, em vez de você utilizar matrizes que não tenham lá o índice definido, você pode utilizar ela com um índice definido. Esses índices têm que estar entrando junto com os índices de entrada ali da sua subrrotina. Uma outra coisa que a gente pode utilizar aqui nas subrrotinas são as recursividade. O que é recursividade? Uma função ou uma subrrotina chamar ela mesma. Ela chama ela mesma. Que coisa louca, né? Então, essa função ela é chamada de recursividade. Ela pode ser de forma direta ou de forma indireta. A forma direta é ela chamando ela mesma. A forma indireta é ela chama uma outra função ou subrrotina e essa outra função ou subrrotina chama ela novamente. Então, isso formou uma recursividade. Então, tá aqui, indicando aqui, ó. Recursividade direta, A chama A diretamente. Recursividade indireta, ó. A invoca B, o qual invoca A novamente. Isso quase que é o efeito de A chamar A. Bom, mas é de forma indireta. Para que isso seja feito, você tem que colocar que essa subrrotina ou a função, elas vão ter essa propriedade de recursividade. E para fazer isso, você tem que colocar aqui, ó, esse valor aqui, esse parâmetro recursivo. Você está falando que ela vai chamar ela mesma, tá bom? Ela tem que ser explicitamente declarada. Aqui é simples, né? Vamos ver o exemplo que você acha que vocês vão ficar mais... vão entender um pouco mais. Então, a forma com que ela é feita é tranquilo, mesma forma, não muda muita coisa. Entretanto, quando você tem uma função que é declarada recursiva, necessariamente ele tem que ter a palavra result. Né? Você tem que falar para ele qual vai ser a saída. Então, quando você usa uma rotina
que ela é recursiva, necessariamente ela não sai com o resultado dela. Por exemplo, você vai fazer um fatorial. O resultado do fatorial não sai na função. Em geral, ele tem que sair numa outra variável para que ela possa ser usada. Bom? Então, por isso a gente tem que usar essa palavra passe aí, a palavra-chave result. E vocês vão ver agora no exemplo como é que faz. E para que a gente use essa rotina, dê um exemplo disso, a gente vai implementar aqui o fatorial. A gente já fez isso em um outro momento. Agora a gente vai fazer novamente, mas usando aqui essa propriedade de recursividade da função. Então, o que eu vou fazer? Olha só, se eu quiser calcular o n fatorial, isso é a mesma coisa que eu calcular n vezes n menos 1 fatorial. Beleza. Então, eu agora vou usar aqui a propriedade da recursividade para chamar de novo. Então, n fatorial é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. E vou chamar isso até o n ser igual, o n menos 1 ser igual a zero aqui. Tá? Vamos ver como é que isso fica. Então, olha só. Estou definindo aqui a minha função, que ela é recursiva. Estou falando que o nome dela é fat de n é um número inteiro. Tá? E o resultado aqui ó, vai sair nessa variável nfat. Ok? Então, estou aqui declarando ó, nfat. Define também o tipo de fat. Tá? Então, quando você declara aqui o nfat como result, ele já define também a fat aqui. Ó. Se você não tivesse esse result, você teria que declarar explicitamente aqui que fat era um inteiro. Ok? Estou declarando também aqui uma entrada, que é o n, que é o número, né? E vou perguntar aqui, ó, n é igual a zero? Se n for igual a zero, o fat é igual a 1. Bom? Nfat é igual a 1. Se não for igual a zero, olha só o que vai acontecer. Nfat é igual a n vezes o fat, que é a própria função, de n menos 1. Ok? Então, vamos supor que a gente pegue o 3 aqui e vamos fazer aqui. Então, o n foi igual a 3. Tá? Então, n3 entrou aqui, ó. Esse n aqui que você colocou foi 3. Então, o que, que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai testar. N é igual a 0? Não, não é igual a 0. Else, então, ele vai vir para esse comando aqui. Então, o que, que vai acontecer? Vai fazer 3 vezes o fatorial de 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, ele vai chamar o fat de 2. Quem é o fat de 2? Aí vai chamar essa função de novo. O n é igual a 0? Não, o n é igual a 2. Lembre-se, n é igual a 2. Então, ele vai vir fazer isso aqui. Então, ele vai fazer 2 vezes o fat de 1. Entenderam? E aí, ele vai dar o resultado. O fat de 2 menos 1 dá 1. O fat de 1 é 1. E aí, ele vai fazer isso. E no final, ele vai te entregar quem é o valor de nfat. Tá? Então, ele vai ficar chamando isso, né, várias vezes. Isso é recursividade. Ela chamando ela mesma. Então, o fato de ter aqui a função dentro dela mesma torna ela recursiva. Então, agora também eu vou implementar a mesma coisa agora com a subrotina. Então, tá aqui, ó, recursive, subroutine, fat de n e nfat. Percebe agora que o nfat, ele não tem a palavra result, né? Result aqui. Ele tem apenas que estar aqui no argumento da sua subrotina. Da mesma forma, ó, tem um n de entrada e o nfat agora é de entrada e de saída, porque ele vai entrar quando eu chamar novamente. E olha como ficou. Tem o mesmo if, tá? Se é igual a 0, então o nfat é igual a 1. E ele vai chamar, ó, call fat de n menos 1. Percebe? N menos 1 aqui, ó, era o que era para estar aqui, ó. Então, ele vai pegar esse resultado e colocar aqui. Beleza? E ele vai fazer isso
até terminar. E como ele chama, ele vai chamar várias vezes, chamou ela mesmo, tá vendo? Chamou ela mesmo, e aqui, ó, ela vai fazer de novo, até esse n-1 aqui ser igual a zero. Quando ele for igual a zero, o nfat é igual a 1, e ele atualizou todos os valores aqui. Tudo bem? Parece um pouco complicado, mas com o tempo e com a necessidade, vocês vão entendendo essa recursividade, né? Então, na recursividade indireta, uma rotina também pode ser invocada por recursividade indireta. Isto é, uma rotina chama outra, a qual, sua vez, invoca a primeira. Bom, para um exemplo disso, e eu deixei assim meio de stand-by, porque a gente tem pessoal aqui do ensino médio, eu não coloquei aqui esse exemplo aqui. Mas caso você queira fazer uma integração numérica que é bidimensional e você tem apenas um código que dispõe de uma integração que é unidimensional, só em uma dimensão, você pode recursivamente chamar ela mesmo para calcular o dx e o dy e te dar o resultado. Bom, lá na apostila que vocês têm já esse exemplo lá. Vocês podem olhar lá e seguir o exemplo lá. Tá? Agora vamos para a parte que resolve 1 milhão dos nossos problemas. Ô Lucão, tá gravando a reunião? Tá gravando. Não, beleza. Só pra... Então vamos lá para os módulos, né? Que resolve 1 milhão dos nossos problemas. Brincadeira, né? Se resolvesse todos os problemas assim como eu estou dizendo, mas grande parte deles são facilitados através do uso de módulos. E isso só foi introduzido lá no Fortran 90. Bom, e ela segue como uma nova unidade, que é denominada módulo. Tá? Aqui, ó, até o próprio escritor da apostila diz, ó, o módulo é um recurso muito poderoso para transferir dados entre subprogramas e para organizar a arquitetura global de um programa grande e complexo. Tá vendo? É isso que eu quero para vocês, que vocês sigam e façam coisas grandes e complexas. Então, qual que é a funcionalidade de um módulo? Então, eu vou dizer algumas funcionalidades dos módulos aqui, mas você tem várias outras, né? Mas eu vou me restringir a algumas. Por exemplo, você tem o uso de programas em diferentes usos. Por exemplo, você vai usar ali o pi, você vai ter que definir quem é o número neperiano. Você quer escrever, em vez de sim, você quer escrever sen, né, de seno e cosseno. E tem várias utilidades que você implementa apenas uma vez e depois vai usando isso ao longo da sua vida, né? Então, você usa um módulo. E aí, para usar tudo isso que já você fez alguma vez na sua vida, você basta usar uma instrução use. Tá aqui, ó. Use a instrução use. Você vai estar dizendo para o seu programa, ó, pega lá aquele módulo que eu já fiz. E aí, esse módulo vai entrar e tudo aquilo que você já fez, você vai poder utilizar. Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns recursos. Declarações de objetos globais. Por exemplo, você tem coisas que você quer que sejam... Sempre você usa, sempre você vai estar usando. E em vez de você ficar escrevendo toda vez quando você for fazer os seus programas, você escreve isso uma vez só, coloca dentro do módulo, isso vai ser global. Tudo que você declarar dentro desse módulo, tá, também vai estar declarado dentro do programa principal. Isso aí, ó, entra no lugar aí dos commons ou include. O include e esse common, eles são mais padrões ali do Fortran 77. Como eu não quero que vocês
se misture com essa gentalha do Fortran 77, brincadeira, tá? Brincadeiras à parte aqui, mas para que vocês já programem tudo pensando apenas em Fortran 95, eu não comentei esse Common Includes aqui no nosso curso, bom? Mas isso torna o seu código mais fácil para você, né? Não para quem está lendo. Porque em vez de você ter que ficar escrevendo sempre a mesma coisa, você já pode pegar aquilo que está escrito e usar dentro do seu programa. Por exemplo, eu quero que as variáveis i, j e sejam variáveis inteiras, que eu vou utilizar em loops. Então, em vez de você ficar declarando isso, você declara uma vez só. Eu quero declarar quem é o pi, eu quero declarar quem as constantes que eu vou utilizar em precisão simples, em precisão dupla. E você declara tudo isso dentro do módulo. Tá bom? Então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode criar blocos de interfaces dentro dos módulos. Então, lembra aquele problema que eu estava falando para você? Toda vez que você for iniciar um programa novo, você tem que declarar as interfaces dentro do programa principal. Muitas das vezes você não lembra mais, você teria que abrir o arquivo, importar tudo. Dá trabalho, gente. Ai, meu Deus, trabalheira. Então, agora com os módulos, você pode criar as suas subrotinas e já criar a interface delas dentro do módulo. Porque aí, quando você coloca lá use módulo tal, você já vai chamar todas as interfaces, já vem tudo arrumadinho, tudo prontinho, sem nenhum problema, é só utilizar, tá bom? E se você utilizar ainda as subrotinas dentro do seu módulo, ainda nem é necessário fazer uma interface explícita, porque esses módulos já têm interfaces explícitas de todas as subrotinas que você cria dentro dele, tá? E caso você queira utilizar apenas uma daquelas subrotinas lá, você pode usar a cláusula on, tá bom? Rotinas de módulo, que eu estava falando agora, né? Então, se você fizer as suas subrotinas dentro de módulos, isso aí já é uma vantagem imensa acima de qualquer outro, tá? Então, você coloca todas as suas rotinas ali dentro desse módulo e ele vai já ter uma interface explícita dentro do programa que chamar esse módulo através do parâmetro use aqui. E isso vai facilitar em muito a sua vida com o trabalho de funções e subrotinas. Bom, então como é que é a forma geral de um módulo? Então, a primeira coisa que você tem que declarar é que aquele arquivo é um módulo. Então, você vai usar aqui, módulo. Você vai dar um nome para esse módulo e você vai ter as suas declarações. Nessa parte das declarações, elas serão globais. Bom, você tem aqui alguns comandos executáveis que ele vai fazer aqui dentro desse módulo. E aqui, você vai colocar suas subrotinas. Times. Abaixo aqui, você vai colocar suas rotinas do módulo. Aqui. E aí você termina aqui com end módulo e o nome do seu módulo aqui. Tranquilo? É como se você estivesse fazendo um programa, só que esse programa aqui, ele não executa, ele precisa ser chamado dentro de outro. Se você fizer só um módulo e tentar compilar e executar, isso não vai dar muito certo. Bom? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre esses dados globais aqui, como é que isso funciona. Vamos dar um exemplo aqui. Então aqui o exemplo é o seguinte: eu quero que sempre, toda vez que eu for fazer um programa, as variáveis i, j e k, elas têm que ser inteiras, porque elas vão ser usadas em contadores dentro do do. E as variáveis a, b e c, elas serão reais, tá? Então, para isso, eu declarei aqui um módulo, tá aqui módulo, chamei esse módulo de globais, que são as minhas variáveis globais, que eu uso sempre com esse mesmo parâmetro, eu não esqueço, toda vez que eu quiser usar, eu vou usar o i, eu vou usar o j, tá? E eu declarei aqui, integer, ijk e real a, b e c. Ok? Tá aqui,
fiz meu módulo, posso salvar ele em um arquivo separado ou posso salvar ele dentro do mesmo arquivo que eu estou utilizando, tá? Em geral, ele é a primeira coisa que você escreve, é o módulo. Depois vem o programa, depois as subrotinas ou funções, tá bom? Então, a primeira coisa que você escrever no seu arquivo é isso aqui. O legal de você fazer em um arquivo separado é que você pode carregar isso para onde você estiver trabalhando. Eu estou trabalhando com percolação hoje, então eu vou usar os meus globais aqui. Não, hoje eu estou trabalhando com Angle Landau aplicado em sistemas contínuos. Aí você vai levar isso para outro lugar, tá bom? Para eu utilizar isso, né, eu tenho que obrigatoriamente colocar aqui, ó, use globais. Tá? E onde é que fica isso aí? Isso aí não é um executável, não vai executar esse comando. Então, ele vai ter que ficar ali, ó, depois que você fez o program. Tá bom? Então, depois que você fez o program, você coloca lá o nome e depois embaixo, logo abaixo, você coloca em use globais. Ou use o nome do módulo que você vai utilizar. Bom? Vamos para um exemplo que eu acho que fica mais claro no exemplo, né? Então, o meu primeiro aqui, ó, meus dados globais, o primeiro módulo que eu vou fazer aqui, ele é o módulo 1. E tem aqui o real, ele vai ser um parâmetro, não pode ser mudado. E eu declarei aqui o pi. Pi é igual a 4 vezes a tan de 1, que é o pi, que a gente já fez isso aqui uma vez. E eu tenho aqui o meu parâmetro também, que é real, que é o Euler. O E, né? Então tá aqui 2.7182 blá 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 blá. Tá bom? O módulo, vendo? Esse é o meu módulo. Ele tá aqui no mesmo programa que o meu programa principal, vendo aqui program 41 x41. E eu vou definir aqui o que eu vou fazer no meu programa principal agora. Então percebam, ó, que logo depois que eu escrevi program e o nome do programa, eu coloquei aqui já meu use módulo 1. Então, tudo que foi declarado aqui em cima também foi declarado aqui embaixo. Perceba que aqui em cima, ó, eu tenho também um implicit none. Então, tudo aqui tem que ser declarado, tanto aqui quanto aqui embaixo. E declarei também um real x, ó, tá vendo? Real x. Então, agora o que eu vou fazer no meu programa principal? Então, eu vou pedir para entrar com o valor x. Vou ler esse valor x. Depois eu vou fazer o seno e o logaritmo neperiano aqui, que é i vezes x. Bom, o logaritmo neperiano ele não está definido, né? O logaritmo de e vezes x aqui, não é logaritmo neperiano, o logaritmo de e vezes x aqui não está definido. Então, eu tenho que definir isso em funções, ó. Função sen. Vendo aqui? Essa função sen vai fazer o quê? Ela vai pegar o seno de π vezes o x. Tá vendo aqui? Legal, né? Então, perceba um detalhe aqui. Professor, você não definiu π aqui dentro da sua função. Tá vendo? Ó, aqui está o π, aqui está a função. Defini só o valor de sen. Mas isso não era para dar errado? Você também não definiu o valor de x aqui. Como assim? Por que isso aqui está vazio? Ó, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Tá vazio. Que coisa, não? Então, quando você define o seu módulo aqui, tudo que está aqui, ó, é compartilhado com o programa principal e com as subrotinas e funções desse programa principal. Bom? Então, vai ser tudo compartilhado. Você não precisa declarar aqui, desde que você já tenha declarado uma vez. E percebam que só vai funcionar isso se as suas subfunções ou as suas subrotinas, elas estiverem declaradas dentro de contains. Se tiver num programa à parte, aí não, aí você tem que declarar. Mas quando ele está aqui dentro de contains, aí não, você não precisa declarar, é só ir usando. Como ele não tem argumento,
Sempre o valor de x vai entrar aqui dentro, tá? Aqui também, ó. Percebe que aqui não tem nenhuma declaração de qual é o valor do x ou qual é o valor desse Euler E aqui? Não tem. Isso porque já foi definido anteriormente nos módulos globais. Então, vamos ver o que acontece aqui, então. Opa, cadê? Tá aqui? Beleza. Deixa eu ver se está aqui na frente. Não, não tá. Aqui, acho que não veio aqui, não mostrou aqui. Tá aqui, ó, tá aqui. Vou colocar aqui. Ok. Agora sim. Agora vamos ver qual é o resultado. Cadê o resultado aqui? Não apareceu. Por que não apareceu? Ah, é. Agora. Para ele ter aparecido aqui. Vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, vou compilar o meu programa. Tá vendo aqui? Vou compilar ele e vou executá-lo. E vou colocar o valor 15 para o x. Então, ele vai calcular aqui qual é o seno de π vezes x e qual vai ser o ln de e vezes x aqui. Beleza? Fez, ó. Observem aqui os valores que deu, tá? Gravem aí, um valor é negativo, menos 1.19, o outro é 3.7 e alguma coisa. Gravem esses valores aí que a gente vai precisar deles mais tarde. Bom? Rotinas de módulo. Então, nesse exemplo que a gente fez, nós colocamos as rotinas dentro do programa principal. Isso não é muito interessante de fazer, não, porque a gente perde algumas vantagens, tá? Então, o mais interessante é a gente fazer isso dentro dos módulos. Então, esses módulos, ele vai agrupar ali todos os procedimentos que você vai utilizar com aqueles dados globais. Vai pegar tudo aquilo que você precisa para trabalhar com o que você declarou ali dentro. Então, as subrrotinas, funções, tudo é definido dentro desse módulo. Vai ficar tudo organizadinho lá dentro. Para usar as subrrotinas, você basta chamar a função ou usar o call ali, como você utilizaria se tivesse feito a rotina, a subrrotina dentro do seu programa principal ali nos contains, tá? Sem problema nenhum. Desde que você declarou lá no seu programa principal a instrução use, tá? Declarou isso lá, chamou a rotina que já tem aquelas subrrotinas, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum, tá? Outra coisa que você vai sentir a diferença é que você não vai precisar fazer as interfaces dessas rotinas que já estão dentro dos módulos, tá bom? Então, essas interfaces que estão ali dentro do módulo, não vai precisar mais fazer as interfaces explícitas, exceto nos casos em que a gente já foi comentado. E um dos casos é quando você usa a entrada de subprogramas e de funções sendo matrizes, e quando você não declara explicitamente as matrizes, tá? Então, você deixou lá 2 pontos para ele pegar ali o tamanho que ele quiser daquela matriz, você tem que declarar explicitamente no módulo ou no seu programa principal. Fora isso, fora os casos em que você tem que declarar explicitamente, tudo das subrrotinas que tiver dentro do módulo já vão estar com interfaces explícitas dentro do programa principal também. Tá bom? Isso é fantástico. Fantástico. É engraçado que a gente só vai perceber que isso é muito bom depois que a gente programou muito, que já bateu cabeça demais e que já ficou copiando e colando 1 milhão de vezes a mesma coisa. Bom, não se preocupe. Se não quiser usar, não precisa utilizar as rotinas, mas você precisa saber como é que funciona, que existe, tá?
e que em algum momento da sua vida você vai poder utilizar isso aí. Quando você compila, seja num programa onde tem módulos e que tenha o programa principal, seja em módulo separado do programa principal, 2 arquivos diferentes, o compilador vai gerar aí um novo arquivo com a extensão mod, tá? Vai ter o nome do seu módulo, .mod. Esse mod representa que essa quantidade é um módulo e que as informações estão contidas lá dentro. Então, você cria ali esse mod e aí o programa principal pode ir lá e entrar e coletar as informações lá. Uma vez tendo essas informações gravadas, você não precisa compilar novamente essa parte do programa. Aí ele vai compilar só a parte do programa principal, onde estão ali os procedimentos que vão acessar as subrotinas e as funções que você utilizou ali. Bom? Não se preocupe se aparecer coisas novas aí dentro da sua pastinha, que está tudo normal e isso é só os módulos trabalhando corretamente. Ok. Qual é uma outra vantagem aqui da gente utilizar os módulos? Por exemplo, a gente criou lá um tipo derivado, o tipo ponto, né, que trabalha um ponto num plano cartesiano, XY, ou um ponto tridimensional, XYZ. Então, para você trabalhar com os pontos ali, você vai ter algumas coisas que você queira fazer com isso. Somar 2 pontos, multiplicar 2 pontos. E aí você pode fazer sobrecargas de operadores, você pode criar diversas funções que vai usar aquele módulo ponto. Tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria esse ponto dentro de um módulo. Então, eu vou só mostrar para vocês e a gente vai fazer um exemplo no final. Então tá aqui, ó. Vou definir aqui o módulo. Eu vou colocar aqui o nome dele como mod ponto. Vou declarar aqui o tipo derivado, ó, type ponto. Ele vai ter as coordenadas x e y and type ponto. E vou criar as minhas rotinas aqui dentro. Olha só, function adiciona ponto, tá vendo? Ó, adiciona pontos. Aqui eu botei o nome qualquer P e Q, tá? E vou falar para ele, ó, o type ponto vai ser adiciona ponto. Perceba que eu não declarei de novo aqui o tipo variável. Eu estou usando ele porque ele já está declarado aqui em cima. Então eu só estou falando para ele, ó, o tipo é ponto e o nome aqui, como é uma função, vai ter vai ser desse tipo. E eu tenho aqui as minhas variáveis de entrada, que também são pontos, P e Q aqui como pontos. Como é que eu vou adicionar pontos? Então, o ponto X vai ser o X de P e o Q de X. P de X e Q de X. E o Y aqui do nosso adiciona ponto vai ser o P de Y e o Q de Y. Beleza? Simples, simples, fácil assim. Terminou o seu módulo. E agora, como é que fica o programa principal? Olha só, o programa principal vai ser o seguinte, ó. Programa P ponto. Tá? Vou usar aqui o meu módulo do ponto, perceba que está lá, como é que você faz a multiplicação de pontos. Então, implicit none e vou colocar aqui, ó, ponto px, py, pz. Tá? Então, eu vou ter o meu ponto, eu vou adicionar o ponto px ao ponto py e vou definir, atribuir aqui ao pz. Então, adiciona ponto, é px, py. Beleza. Fechou, está funcionando, bonitinho. Agora, percebam que você pode criar aqui inúmeras outras funções para o módulo ponto aqui. Como qual função? Como você multiplicar por um escalar, tá? Multiplicar, fazer o produto escalar ou produto vetorial entre dois vetores. Você pode criar aqui um vetor, enfim. Aí você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer aqui com esse módulo ponto. Que você pode incrementar. Bom?
das rotinas que você vai fazendo e vai utilizando aqui. Beleza? Ó, pessoal, o Meeting aqui já está me avisando que eu tenho mais 4 minutos para eu terminar a minha reunião, hein? Então, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, para a gente ver se a gente termina. A gente entra só para fazer aqui as despedidas. Bom? Então, ó, vou fazer aqui um outro exemplo, que é o módulo mod 1. Tá? Agora eu vou trazer aquele mod 1 lá, eu vou trazer as funções, tudo aqui para dentro. Ó. Lembra do mod 1 que tinha o pi, tinha o Euler aqui, e aí as funções aqui estavam todas dentro do programa principal. O que eu fiz foi só trazer ele para cá. Ó. Trouxe as minhas funções para cá, tá aqui, e vou usar ele num programa principal, que é o X41. Beleza? Tendo feito isso, só mandar bala aqui e compilar e rodar o meu programinha. Vamos ver se ele vai dar. Oh, aqui deu certo. Olha só, fiz aqui o mesmo problema, só que aqui agora é o 43 e rodei o programa. E ele deu certinho aqui a mesma coisa. Agora eu posso pegar esse meu módulo e utilizar em vários outros programas que precise calcular o ln de e vezes x ou o seno de π vezes x, enfim. E agora os programas que você vai fazer e os módulos que você vai fazer depende muito da quantidade do que você está trabalhando, né? Então, dependendo do que você está trabalhando, você vai utilizar um ou outro. Mas para fazer programinhas rápidos, assim, só de brincadeira, como a gente está fazendo aqui, nem aconselho muito a utilizar os módulos, tá? Mas vai trabalhar uma coisa concreta, tenha em mente em fazer algum tipo de módulo que vai fazer o seu trabalho ficar mais fluido quando você for fazer ele pela segunda vez. Então, uma outra habilidade aqui do Fortran 90 é interfaces genéricas. O que é isso, interface genérica? Uma interface que serve para qualquer coisa. Vamos aqui para o nosso exemplo aqui, para vocês entenderem como é que isso funciona, né? Então, eu vou criar uma interface genérica, ó. Então, eu tenho aqui interface, o nome dessa interface que vai ser genérica, e aqui eu tenho os meus blocos de interface, tá? Ou quais são as funções que vão estar dentro desse bloco genérico aqui. Beleza. Para que isso seja feito, você tem que dar aqui, ó, module, procedure e o nome das rotinas que você vai utilizar nesse módulo, nessa interface genéricas aqui, tá bom? Então, você vai colocar todos os nomes aqui das funções e subrotinas que você vai utilizar aqui. Professor, mas como é que isso funciona? Presta atenção. Depois que você fez o módulo, você tem lá um monte de subrotinas e de funções. E algumas delas trabalham, por exemplo, se eu quero chamar aqui troca variáveis. Tá, se as variáveis forem reais, qual é a função, qual a rotina que eu vou usar? Se as variáveis forem inteiras, qual a rotina que eu vou usar? Se as variáveis forem lógicas, qual é que eu vou utilizar? Então, tem toda essa problemática aí, viu, gente? Aí você consegue, você edita os vídeos, né? E consegue juntar tudo num só, né? Então vamos lá, vamos terminar aqui agora, né? Então aqui eu tenho a minha interfaces. Como é que eu vou colocar isso? Eu vou colocar aqui, ó, interface, o nome genérico, os blocos aqui de interface, que é aquilo que a gente estava comentando com vocês, e aqui o módulo procedure, quais as funções vão ser colocadas dentro desse mesmo nome genérico aqui. Então a gente vai ver um exemplo agora, acho que vai ficar mais simples de vocês entenderem o que significa isso. Bom, vamos aqui para o nosso exemplo, que eu acho que é mais fácil. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um genérico de troca de variáveis. Vendo aqui, ó, estou criando um módulo que ele vai me fazer uma troca de variáveis genérica. Olha só como é que eu declarei.
eu tenho aqui, ó, interface troca, tá? Então, quem vai utilizar, quem essa troca vai chamar quando ela for acionada? Então, tem aqui, ó, troca ponto, troca real, troca inteiro, troca lógico. E você pode acrescentar quantas funções você quiser aqui. Desde que, se você coloca uma função, você vai colocar uma segunda, uma terceira, tudo função. Tudo função. Se você utilizar uma subrotina, você vai usar subrotina em todos os seus procedimentos. Bom? Tudo aqui tem que ser subrotina. Então, tenho aqui, ó, o meu contains de funções e subrotinas. Então, tá aqui, ó, uma subrotina elemental. E aqui eu vou ter o troca ponto. Percebe aqui que, ó, ponto, entradas A e B e um ponto aqui, ó, temp. Então, eu vou trocar A com B. Aqui eu fiz o meu troca aqui. Essa aqui é para quando eu tenho 2 pontos. Troca real, tá? Então, vou trocar A com B e esses valores são reais. Perceba que a única coisa que eu mudei aqui, ó, foi de ponto para real. Tá vendo? Troca inteiro. Em vez de ser real, agora é inteiro. E troca lógica. Em vez de ser inteiro, agora é lógica. Olha que chique isso. Como é que a gente vai usar isso? Então, fiz aqui um programinha simples. Então, ó, vou usar o use genérica, troca genérica, né? O gen troca aqui. E vou definir aqui os meus pontos, ó. Ponto B, ponto C. E vou imprimir aqui os valores originais e os novos valores deles para vocês verem. E vou fazer aqui a troca. Percebam que eu não falei quem era B e quem era C. Podia colocar valores reais, valores inteiros, valores lógicos, independente, tá? Ele iria trocar. Por quê? Porque você mostrou para ele como é que faz quando as variáveis são reais, as variáveis são inteiras, quando as variáveis são de outro lógica, ponto, qualquer variável. Então, você pode utilizar essa interface genérica aí. O que não pode acontecer? É você ter dois programas, duas funções, né? Duas funções dentro ali que sejam iguaizinhas. Os índices delas aqui, os argumentos delas sejam da mesma forma. Por exemplo, uma tem um nome que é inteiro e o outro tem um nome diferente com inteiro e inteiro. Aí dá problema. Os argumentos das suas funções, quando você usa essa interface genérica, tem que ser diferentes. Ou tem que ser menos, ou tem que ser com argumentos de tipos diferentes. Bom? Ó, fazendo aqui a troca, vou mostrar para vocês. Como eu fiz aqui em um programa, um arquivo separado, as duas quantidades, para você compilar, você coloca primeiro o módulo e depois coloca aqui seu programa principal. Eu rodei aqui o meu programa e dei um ls para vocês perceberem aqui dentro como é que ficou aqui dentro, o que apareceu. Olha só, tá aqui o meu gentroca. Quando eu compilei ele criou um ponto .mod aqui, ó. Tá vendo? Gentroca, que é o nome do programa, nome do meu módulo. Ficou aqui. E aí eu chamo ele lá dentro. Tá? Vamos ver aqui quando a gente roda ele. Tá aqui, ó. Aqui o valor de A, 0 e o valor de B, 1. O que ele fez? Ele inverteu os valores. Ó. Agora o valor de A é 1 e o valor de B é 0. Ok? E aqui a gente encerra o nosso curso, tá? Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui.